A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, grande e poderoso é o nosso Deus, louvado seja Deus por mais um dia, o qual o Senhor nos concede para estarmos aqui, meditando na Santíssima Palavra do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, durante todo este dia, e sempre, que Ele fique conosco eternamente em nossas vidas, em nossos lares, nossas casas, com nossos familiares, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Hoje iremos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 25, Vamos orar para estarmos iniciando a leitura e pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos trazer uma revelação, através das santíssimas palavras escritas neste capítulo. Oremos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Papai amado, obrigada pelo privilégio de aqui estarmos diante do Senhor para meditarmos na vossa santíssima palavra. Que o Senhor fique conosco hoje, Senhor, eternamente em nossas vidas, nos instruindo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Papai amado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor que se encontra em Gênesis 25 vai dizer: Abraão casa com Cetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Cetura, e gerou-lhe Zirã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Sua. E Joquizã gerou a Sebá, e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Cetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Éter. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Amanhã vai comprar. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laá e Rói. Voltando, meus irmãos, deu saidinha ali, perdão por ter que sair ali, mas quem tem pequenos, tem não é toda hora que a gente pode estar bem à vontade, Quem é mamãe sabe, assim como eu, que a correria é grande, mas é assim mesmo, louvado seja Deus, Vamos voltar aqui, estamos no versículo de número 12, que vai dizer: os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Adbiel, e Mibizão, e Misma, e Dumá, e Massá, Adá e Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou
e morreu, e foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Ávila até Sul, que está em frente do Egito, indo para Sul, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. Jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó, e deu. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Somente até aqui, meus irmãos amados, 34 versículos, um capítulo riquíssimo, né, em aprendizagem, em ensinamentos, né, para conosco. E, meus irmãos, aqui podemos ver, né, o passar das gerações, né? Muitas gerações se passam, Abraão morre, depois Ismael, né? Fala-se sobre descendências e podemos ver aqui, né, que tudo passa, que é uma questão de tempo, né? Não sabe se demora, né, 100 e poucos anos, assim como eles passaram aqui por esta terra, mas que passa, né? E vão ficando as gerações, né? Os descendentes vão ficando. E podemos ver aqui, né, o nascimento de 2 homens também, né, Esaú e Jacó, né, Jacó, um homem de Deus que lutou até com o anjo do Senhor, né, vamos ver mais à frente. É um capítulo riquíssimo, né, cheio de muitos acontecimentos e que o Senhor nosso Deus nos mostra, né, grandes coisas. Podemos ver aqui Esaú, né, desprezando a sua primogenitura por um prato, né, de lentilhas, por um prato saboroso ali, né? E, meus irmãos, que tomemos como exemplo. Quanto vale, né, a sua salvação, a sua, como posso dizer, quanto vale, né, se a sua salvação diante de Deus, né? Quanto vale? Nós podemos ver aqui que Esaú ele era o primogênito e ele desprezou, né, a primogenitura. E hoje nas nossas vidas, o que eu quero falar assim, tentar passar para os irmãos é que nas nossas vidas hoje também muitos pratos, né, são oferecidos, às vezes até pratos bonitos, né?
pratos bonitos são oferecidos para que possamos deixar a nossa salvação de lado, né? Mas que venhamos a tê-la como um princípio, né, como algo que venha primeiro, e que a gente não venha a desprezar, assim como Esaú desprezou a sua primogenitura, que a gente zele pela nossa salvação e não se corrompa, não se deixe levar por pratos, né, apetitosos, né? Assim como ele disse, né, que estava com fome, mas o Senhor, ele é Deus provedor, né? Ele poderia ter feito outra coisa, ter comido de outra maneira e não ter desprezado a sua primogenitura. E assim é com nós também nos dias de hoje, que possamos, né, zelar pela nossa salvação, pela coroa da vida, a qual o Senhor tem preparada para cada um de nós, né? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, meus irmãos amados, neste dia de hoje, e que demos louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é merecedor, né, de todo o nosso louvor. Nosso Deus, Ele é bom e Ele é fiel para conosco. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo, né, por mais um devocional, que o Senhor venha falar no coração de cada um de vocês, né? Assim como Ele falou no meu, Ele fala, né, de maneira diferente ao coração de cada um dos seus filhos. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor, meu Pai, obrigado por mais um devocional na vossa santíssima presença. Que o Senhor fique conosco, Pai, no decorrer deste dia e sempre, Pai, eu digo sempre, eternamente em nossas vidas. Porque sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor não passamos de pó, mas com o nosso Deus, assim como disse o rei Davi, podemos saltar uma muralha. Que o Senhor coloque em nossa boca sempre, Pai, palavras de vida, palavras que exaltem o nome santíssimo do Senhor. Que o Senhor fique conosco, Paizinho. Nos dê, Pai, o privilégio, Senhor, o presente, Senhor, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nos revista com o vosso santíssimo poder, o poder do Senhor, né, o poder dos altos céus que vem do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E fica conosco, Paizinho, fica comigo, fica com cada um dos irmãos, abençoando e guardando e livrando de todo mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz daquele que tudo pode, na paz do Deus do impossível, né? O Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.